os programas policiais de fim de tarde, os Big Brothers da vida, as celebridades e as aberrações em geral. E esses programas dão audiência em qualquer plataforma. E a audiência dá dinheiro. É este o jogo. O público também é bastante seletivo. Seleciona, geralmente, o que há de pior. Eu me lembrei de um debate como esse, uns anos atrás, que estava na mesa o grande publicitário Nizam Guanais. E ele falava do perigo das pesquisas, né, que está na moda, muita pesquisa e tal. E num auditório como esse, ele deu um exemplo. Ele perguntou, quantos viados tem aqui? Quem for viado, por favor, levanta a mão. Viado, homossexual, não sei como é que fala hoje, gay, né? Que é tudo perigoso falar. Quantos, por favor, levante a mão? Ninguém levantou a mão. Aí ele falou, não é possível que num auditório desse tamanho não tenha um viado aqui dentro. Não tem nada a ver, mas acaba de chegar o doutor José Carlos Dias, meu velho amigo. Nada a ver uma coisa com outra, só para registrar a presença do amigo. Terceiro ponto. As novas mídias provocaram a maior revolução nas comunicações sociais desde que aquele velho alemão Gutenberg inventou a imprensa faz mais de 500 anos. Democratizaram informações, as novas mídias, informações e opiniões, ajudaram a controlar a qualidade e as aberrações do jornalismo tradicional, denunciando suas manipulações. Nós vimos muito nos últimos tempos que erros cometidos pela imprensa clássica, tradicional, foram contestados, foram denunciados nas novas mídias. Mas, ao mesmo tempo, desrespeitaram direitos individuais, de empresas, de instituições e de governos, numa guerra de extermínio de reputações que só agora vem despertar a atenção das autoridades judiciárias para colocar um pouco de ordem nessa zona. Também aqui o impacto é seletivo. Tanto pode ser para o bem, para a democracia, como pode alimentar os piores instintos de intolerância com pensamento contrário. Quem tem blog como eu, quem escreve na internet todo dia, sabe do que eu estou falando, né? O Brasil virou um grande fla-flu. Quer dizer, qualquer coisa que você escreva, as pessoas já têm uma opinião formada e entram com tudo, minutos depois, atacando, defendendo os seus pontos de vista, né, e esculhambando os outros. É uma baixaria, uma coisa assustadora e cada vez pior. Quarto ponto. Só conheço um único mecanismo de autorregulação no Brasil que realmente funciona, e já faz mais de 30 anos. É o CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, uma entidade civil criada por representantes de veículos, agências e anunciantes que recebe, julga e pune abusos cometidos por eles próprios. É bom para todo mundo, protege a sociedade e, ao mesmo tempo, as empresas e os profissionais sérios do mercado, que não fazem qualquer coisa só por dinheiro. A função do Ombudsman, que também é citado na apresentação, é uma iniciativa meritória, um espaço de defesa para o leitor, mas só conheço a experiência da Folha, única. Por que os outros veículos não aderem a essa prática, né, que é altamente civilizatória e democrática? Podem existir outros exemplos, se alguém conhecer, eu não conheço, no Brasil. Quinto ponto. O problema não é dar mais publicidade aos parâmetros éticos estabelecidos pelas redações. Até que se faz muita publicidade desses manuais e códigos de ética, mas que, na verdade, funcionam muito mais como marketing do veículo do que qualquer outra coisa. Se esses parâmetros fossem colocados em prática e respeitados no dia a dia do trabalho nas redações, nossa imprensa teria mais credibilidade, mais qualidade, mais isenção e certamente prestaria melhores serviços ao seu público. Por fim, eu não falaria em introduzir limites à liberdade de imprensa, como está proposto aqui, que logo virão acusações de censura, controle social da mídia e essas coisas todas. Prefiro falar em regulação dos meios de comunicação social, já que a nossa atual legislação sobre o assunto tem mais de meio século e é muito anterior, portanto, a todas as novas mídias que conhecemos hoje.
Há que se estabelecer, após amplo debate na sociedade e no Congresso, um marco regulatório para o setor, assim como temos em todas as outras áreas da economia. A sociedade tem que ter instrumentos para se defender da mídia, assim como a mídia precisa dispor de meios para se defender dos abusos que vêm sendo cometidos por setores do judiciário. Quando se fala em censura no Brasil, em vários debates como esse, me perguntaram sobre isso, e a censura do Estadão, o governo censura a imprensa. Eu não conheço nenhum caso de censura recente dos últimos anos que tenha sido iniciativa de qualquer governo, federal, estadual, municipal, mas sim de órgãos do judiciário. Temos que ter uma regra do jogo que envolva todos os setores interessados. E um bom ponto de partida é o próprio CONAR, a instituição de que falei mais acima, que não tem nada a ver com o Estado, que não tem nada a ver com o governo, que é uma iniciativa da sociedade civil e que funciona muito bem. Por que não transpor essa experiência da publicidade para a imprensa em geral, para o jornalismo? A comunicação social não pode continuar sendo uma terra de ninguém, sem regras claras para todos, em que ainda prevalece a lei do mais forte. Sim, existe direito de resposta, né? Existe indenização, mas vai pedir. Quanto tempo leva? Né? Eu tive uma experiência de 2 anos trabalhando como secretário de imprensa do governo federal. Alguns órgãos atendiam o meu pedido de direito de resposta. Eu mandava uma carta e eles publicavam. Outros simplesmente ignoravam, não publicavam nada. E não é tão simples como vocês pensam. Não interessa a um governo, qualquer governo, né, entrar em atrito, abrir um processo na justiça contra um veículo, que é muito pior. E eu não sei, existem indenizações, algumas até muito altas, né, que foram concedidas ultimamente. Nos Estados Unidos é uma verdadeira indústria, mas eu acho que tem que ter uma regra própria para os meios de comunicação, que não é resolvida normalmente pelo judiciário e, quando demora muito tempo. Eu me lembro do Leonel Brizola, que conseguiu um caso famoso, direito de resposta na Rede Globo, só que 10 anos depois dos fatos. Quer dizer, as pessoas nem sabiam mais do que se tratava, né? E muita gente já devia ter morrido. A comunicação social não pode continuar sendo uma terra de ninguém, sem regras claras para todos, em que ainda prevalece a lei do mais forte. Sei que não estou contando nenhuma novidade, mas a comunicação social é um bem fundamental para a democratização da nossa sociedade e não pode ser um instrumento apenas a serviço dos interesses de seus donos. É isso. Muito obrigado. Doutor Malheiros. Boa tarde. Eu estou muito feliz com a oportunidade de estar nessa mesa com pessoas do porte do doutor Renato Nalini, magistrado e intelectual, do doutor Roberto Troncon, e, aliás, me lembrei dele porque hoje de manhã o Marcelo Beraba dizia que essa história de um jornalista acompanhar uma diligência da Polícia Federal, ir para o heliponto de uniforme da Polícia Federal, ou acompanhar uma diligência em que se invade a casa de uma pessoa e se prende com humilhação, nunca foi pauta de nenhuma redação, que isso ocorre por convite. E na gestão do doutor Troncon, eu nunca vi nada parecido. Eu acho importante que eu dê esse testemunho aqui. O Ricardo Couto, que é esse monumento do jornalista, do jornalismo que todos conhecem, a Cristine, que é uma profissional extremamente competente, extremamente séria, que cobre com muita segurança e com muita isenção a área jurídica, e além do nosso moderador, o Tiago Erdi, também um jornalista muito conhecido. Independente dos representantes do poder público que temos na mesa, doutor Nalini, doutor Troncon, eu acho o seguinte: o equilíbrio sobre o qual temos que falar aqui está num modus vivendi de advogados com jornalistas. E eu entendo o seguinte: advogados e jornalistas precisam entender que ambos são profissionais. Ambos têm um dever a cumprir. E esse dever a cumprir
um pode se chocar com o outro, mas isso é da ordem natural das coisas. Tá? Não tem nada de absurdo nisso. Que cada um cumpra o seu dever, desde que o faça com ética. Eu, conversando hoje de manhã com a Cristine, me lembrei de uma história que tem mais de 30 anos, quando eu advogava para uma empresa que vivia uma crise. Essa crise tinha aspectos de mídia, e eles resolveram contratar um profissional de relações públicas que, desde então, se tornou meu amigo, embora há bom tempo não o veja, chamado Nemércio Nogueira. E o Nemércio fez uma apresentação para o pessoal dizendo o seguinte: olha, quem estuda direito tem várias opções de trabalho, dentre as quais a de ser promotor ou de ser advogado. Um promotor faz denúncias, um advogado faz defesas. E nenhum dos dois faz isso porque é um canalha. Não, eles fazem isso porque esse é o dever de cada um deles, e eles cumprem o seu dever. E ambos são essenciais à sociedade. E ele diz assim: quem estuda comunicação social, entre outras opções, pode ser jornalista ou pode ser relações públicas. Um jornalista faz denúncias e um relações públicas faz defesas. E esse é o papel de cada um de nós. Agora, esse papel precisa ser exercido com ética. Hoje de manhã também se discutiu bastante se há um código de ética para jornalistas. O Marcelo Beraba nos informou que há vários códigos de ética, mas eu acho que eu resumiria, quando na Roma Antiga começaram a formular o direito, surgiu uma noção, doutor Naliri, que dizia o seguinte, que os preceitos jurídicos são apenas 3. Viver honestamente, não prejudicar os outros e dar a cada um o que é seu. Honeste vivere altero non ledere sum cuique tribuire. Aliás, frase que está no frontispício do Fórum da cidade de Milão. Não é? Basicamente é isso, porque nem sempre o advogado tem noção, e muito raramente o jornalista tem noção, do mal permanente que ele pode causar para alguém, ainda que sem intenção. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que a maioria dos presentes sequer conhece. Vou relembrar um fato antigo, conhecido como o crime da Rua Cuba. O crime da Rua Cuba, um casal foi assassinado no leito. Durante 6 meses, todo dia, na primeira página dos jornais, dizia-se que o filho era o assassino. Na hora que se comprovou que não era, a Folha de São Paulo, num gesto de grande dignidade, colocou isso na primeira página. A Folha fez um erramos de primeira página. Olha, eu só vi isso acontecer algum tempo depois no Correio Brasiliense, sob direção do André Petri, do grande jornalista André Petri. E o Correio ainda botou o erramos acima da dobra, a Folha põe abaixo da dobra, mas enfim, mas foi na primeira página. E dizendo, erramos. Por que erramos? Porque demos um crédito acrítico ao delegado. E isso estava errado. Muito bem. Só que a acusação durou 6 meses. Eu não vou exigir que, para ser justa, a Folha de São Paulo devia passar 6 meses dizendo erramos. Isso não tem o menor cabimento. Portanto, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando o mal está feito. Não se corrige mais. Não adianta a retificação. De modo que essa noção de que aquilo que se diz pode trazer um prejuízo insuperável para um ser humano é algo que devia estar mais presente no sentimento ético que, sem dúvida alguma, a maioria dos jornalistas tem. Não é? Porque esse mal, depois de feito, já não tem mais reparação. Existe um dever de informar, e eu acredito nesse dever, até porque eu, como cidadão, sou beneficiário desse dever. Não é? O dever da imprensa é informar. Informar a quem? Ao seu destinatário, e eu sou um deles. Então, eu defendo o dever de informar. Eu não aceito, em nenhuma hipótese, censura prévia. Hoje, nesses dias, o tema está sendo veiculado em jornais, porque há um projeto de lei sobre as biografias.
que querem liberar as biografias. Não precisa mudar a lei, precisa ter juiz que decida direito. Está na cara que não tem o menor cabimento censurar a biografia de ninguém. Há casos incríveis, como, por exemplo, no caso de uma biografia do Roberto Carlos, em que foi ajuizada uma queixa-crime, o juiz invocou um dispositivo que está lá no Código de Processo Penal, e a queixa era contra o dono da editora que publicou o livro. E há um artigo no Código de Processo Penal dizendo que, nesses casos, há uma tentativa de conciliação numa audiência em que só entram o juiz e as partes, sem os seus advogados. A advogada do dono da editora, pouco experiente, talvez, não percebeu que esse artigo não sobreviveu à Constituição de 88, que diz que o advogado é essencial à administração da justiça. E ainda se justificou dizendo o que eu podia fazer. Está na lei que eu não podia entrar. Bom, está na lei, mas essa lei não foi recepcionada pela Constituição. Enfim, entraram os dois e, segundo o dono da editora, o juiz, para início dos trabalhos, ele deu ao Roberto Carlos um CD com músicas de sua autoria, compostas por ele, para ver se o Roberto Carlos se interessava por alguma. E, em seguida, disse ao editor que, se ele não fizesse o acordo de retirar a biografia do Roberto Carlos do mercado, ele mandaria fechar a editora e apreender todo o estoque. O sujeito, sem ter nem com quem se consultar, sem saber se isso é legal, se é ilegal, sem nada, fez o acordo e retirou a edição. Quer dizer, então, isso não é uma questão de mudar a lei. E o Roberto Carlos é reincidente, porque agora, essa semana, ele está pedindo a proibição de um outro livro, uma pesquisa séria, né, que foi feita sobre a vida dele, a Jovem Guarda. Ele está pedindo de novo a proibição, a retirada de circulação do livro, de um outro livro. Pois é, então, eu acho que essas medidas são incompatíveis com a nossa Constituição. A imprensa não pode ser censurada. Agora, a imprensa pode ter o autocontrole. O Couto falou aqui do CONAR. Qual é a fórmula do sucesso do CONAR? Por que o CONAR deu tão certo? O CONAR é um órgão que é composto de 4 segmentos. Anunciantes, agências, consumidores e veículos. Muito bem. O acordo do CONAR diz o seguinte, que os veículos cumprem o que for decidido. Isso significa que a mídia abre mão de receita. Ela tem um anunciante que está lá pagando e o CONAR fala, não veicule esse anúncio, e ela não veicula. Por isso é que o CONAR deu certo. Eu tenho... o atual presidente do CONAR é um velho companheiro de faculdade que me disse, certa vez, que se o CONAR realmente fosse um órgão decente, na brincadeira, ele falou que colocaria o meu busto na entrada, porque eu levei ao CONAR uma representação do presidente da República, Fernando Collor de Mello, contra a Folha de São Paulo, que, numa campanha, dizia que o Collor processou a Folha com base na lei de imprensa da ditadura militar. Só que ele não tinha escolha. Essa era a lei que ele tinha que se basear. E por que fomos ao CONAR? Porque é muito mais eficiente do que ir ao judiciário. Agora, por que é? Porque a imprensa concorda, em nome da autorregulação, em abrir mão de receita. E eu acho que isso poderia haver um órgão de autorregulação da imprensa também para a parte editorial, e não só para a parte publicitária. O problema que nós enfrentamos, e que, como advogado, eu entendo, não é aquilo que o grande Evandro Lins e Silva dizia, inocência não é notícia. Inocência não é notícia. Ele diz assim, você jamais verá uma manchete dizendo, fulano não matou a mãe. Isso não é notícia. Notícia é o fulano matou a mãe. Tá? E aí ele dizia assim, a imprensa se compromete com a imprensa precisa de notícia. E notícia é a culpa. E aí ela se compromete com a sua fonte, que ou é a polícia ou é o Ministério Público. E ela encampa uma versão, da qual ela não pode abrir mão mais depois. Porque é aquilo que ela disse desde o começo. Então, acaba ficando uma repetição
Isso que o nosso querido Márcio Tomás Bastos dizia hoje de manhã, que acaba fazendo um trial by media, que é sempre acusatório. Nunca se vê uma campanha maciça. O casal Nardoni chegou condenado no tribunal do júri, o Gil Rugai chegou condenado, por causa da imprensa. É um grande crítico literário alemão do século XIX, o Schiller, que escreveu muito sobre a teoria da tragédia. E uma das indagações que ele fazia sobre a tragédia no teatro grego, e ele escreveu numa época em que não havia televisão, cinema, coisa nenhuma, vamos dizer, a diversão era o teatro. E ele dizia assim, por que alguém sai de casa à noite, às vezes numa noite fria, para ir ver desgraça, que são as tragédias? E ele, depois de refletir, diz o seguinte, fala assim, há um sentimento de que, quando o outro sofre o mal, eu estou livre, eu estou poupado. Então, numa época de declínio da ficção e ascensão dos reality shows, a justiça criminal virou o reality show da tragédia. Nós temos o reality show lá das casas, das pessoas, onde fica, e tem um reality show da tragédia, onde alguém vai sair condenado, vai pegar anos de cadeia, e as pessoas vibram com aquilo porque falam, não, enquanto isso acontece, né, nós estamos inocentados. O meu tempo está no fim, eu só queria, eu vou cortar aqui um pouco o que eu ia falar, só para dizer duas coisinhas. O colega Antônio Cláudio Marias, hoje de manhã, dizia que pedia que os jornalistas entendessem que o tempo da notícia não é o tempo do processo. Isto é uma grande verdade, e eu tenho dito uma frase parecida com essa cerca de 3 vezes por dia nos últimos dias, para os jornalistas que me ligam e perguntam como é que estão os embargos do Mensalão. O que o senhor já está escrevendo? Eu falo, escuta, eu tenho 10 dias, pô, me dá licença, deixa eu trabalhar. Me liga no dia 2.